Graças a Deus. Nós temos aqui a nossa caixa de propósitos, onde você pode trazer o seu projeto familiar, o seu projeto pessoal, para que oremos por você. Nas quintas-feiras nós estamos realizando uma campanha voltada para a família, e já há algumas quintas-feiras eu estou falando sobre o tema montando guarda pela nossa família. A importância que tem eu entender que eu posso exercer influência significativa sobre a minha família, independente de quem eu seja nela: pai, filho, a mãe, a filha, provedor da casa ou independente financeiro da casa. O fato é que, se eu sou um servo de Deus, se eu tenho compromisso com Deus, eu posso definitivamente marcar a minha família com a minha conduta, com a minha postura. E nós estamos usando, para inspirar esse tema, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias recebe o alvará, a licença, a autorização do rei Artaxerxes para reconstruir as muralhas de Jerusalém, que estavam derrubadas. Jerusalém era uma cidade cercada de muros e de muitas portas, e nós estamos usando uma simbologia de cada uma dessas portas para clarear as nossas ideias. Nós já falamos da porta das ovelhas, já falamos da porta do peixe, já falamos... Qual porta mais, gente? Lembra? Porta velha. A porta velha, isso, cada uma delas com simbolismo. Hoje nós vamos falar sobre a restauração, ou restaurando a porta do vale. Porta do vale era uma das portas de Jerusalém. Neemias 3,13 está escrito: a porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoá edificaram e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. Então, cada etapa dos muros eram edificadas, essas etapas, por famílias específicas que moravam nas proximidades, ou onde o muro cercava, protegia. Havia incumbência daquela família especificamente fazer a edificação daquela região onde eles moravam. A porta do vale, essa porta dava acesso a um vale ao lado oeste de Jerusalém. Foi por ela que Neemias saiu e entrou quando foi inspecionar os muros de Jerusalém antes de iniciar a reconstrução. Ele vai fazer uma avaliação do quadro, da situação, e ele sai por essa porta, a porta do vale, vai até uma região onde não tinha mais como passar montado sobre o seu animal. Ele retorna então por essa porta. Agora, o que significa vale? O que é um vale do ponto de vista topográfico? É uma depressão alongada, mais ou menos larga, ou planície de terra entre lugares elevados, como montes ou montanhas, tá? No sentido figurado, um vale de lágrimas é o mundo como local de sofrimento. Estou vivendo um vale de lágrimas. Também tem um nome na Bíblia chamado Vale de Josafá. É uma expressão profética. É um sítio onde os mortos, segundo as Escrituras, hão de ressuscitar no juízo final, nesse vale. Então veja só, algumas simbologias
que nós vamos analisar juntos. No sentido figurado, então, nós vamos tomar o sentido figurado da palavra vale. Olha só, na definição topográfica é depressão. Quem está vivendo um vale de lágrimas, possivelmente esteja vivendo um estado depressivo, ou se não tratado, se não resolvido a situação, essa pessoa fatalmente entrará num quadro depressivo, de autodepreciação, de desmotivação, que poderá ser fatal para essa pessoa. Como é que eu vou vencer, vivenciar ou superar essa circunstância? Tendo uma visão correta do Deus a quem eu sirvo, tendo uma visão correta da vida. Olha só, Israel era uma nação que recebeu de Deus promessas de que seria mantido num estado elevado, numa posição elevada em relação às demais nações. Deus fala com Israel dizendo que eles seriam o seu povo peculiar, o seu povo predileto. Por conta de quê? Porque Israel era a nação que descendia de Abraão. Deus faz um chamado para Abraão, faz um pacto com Abraão, faz promessas a Abraão e promete abençoar a sua família, abençoar a sua descendência. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente entende que essas bênçãos de Deus prometidas a Abraão e aos seus descendentes chega até nós, porque Abraão não tem descendentes apenas biológicos, mas ele tem também descendentes espirituais, pessoas que acreditam em Deus. Como Abraão creu, também são detentores ou herdeiros das promessas que Deus tem. Então veja só, quando Israel sai lá do Egito, já está no deserto, Deus fala no capítulo 28 com respeito à posição que eles teriam com Deus. Olha só, Deuteronômio 28:13: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Veja só, é bem verdade que era condicionado, era condicional. Deus, ele estabelece uma condição para que o povo fosse realmente cabeça e não cauda, estivesse por cima e não por baixo. Eles teriam que observar a palavra de Deus, eles precisariam praticar a palavra de Deus. Uma vez que eles o fizessem, uma vez que eles observassem a palavra de Deus, é o que Josué diz lá no texto que nós lemos: vocês precisam se posicionar, vocês precisam assumir uma postura diante de Deus, porque em fazendo assim, Deus os honrará. Então, quando eles saem lá do Egito, Deus os chama e tira do Egito. Acontece um episódio interessante, que é Êxodo 14:15, quando o povo, eles entram num vale, lógico, para ter acesso ao litoral, o mar, evidentemente, está numa condição topográfica abaixo do nível da terra de uma maneira geral. Então, para que se tivesse acesso ao mar, havia um vale. Nessa imagem que eu coloquei ali, onde está ali a letra D, não sei se é visível aí de longe, e tem uma seta colorida ali. Ajuda aí, Rangel. Aquilo ali era um vale. O povo veio para essa direção e o povo de repente vê o mar na frente, montanha dos lados e o exército de Faraó que vem no seu encalço. Então o povo está dentro de um vale. Deus prometeu que os faria estar por cima e não por baixo, como agora o povo está num vale. Então o povo reclama e Moisés então se volta para Deus no versículo 15 e pede a Deus, eles buscam a ajuda de Deus, e Deus então lhe diz: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem
O versículo 16: e tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E a Bíblia diz que quando Moisés levanta o cajado e estende a mão sobre o mar se abre e o povo passa a pés enxuto. Ou seja, ainda que a promessa aqui propriamente dita de Deuteronômio 28:13 não tivesse sido ainda feita, mas o projeto de Deus era levar esse povo numa condição vitoriosa, triunfante, superando todos os obstáculos, todas as dificuldades que se colocassem no seu caminho. Então veja só, Israel tinha promessas de Deus de não viver uma vida de depressão, de não viver uma vida por baixo, não é? De autocomiseração, mas uma vida altruísta, uma vida motivada. E é interessante porque entre os sírios criou-se a ideia de que Deus, o Deus de Israel, era Deus dos altos. Portanto, se enfrentado no vale, seria facilmente vencido. Isso porque havia existido uma batalha entre os sírios e os israelitas numa região montanhosa, e os israelitas venceram com facilidade, submeteram os sírios a uma derrocada militar, venceram, impuseram a derrota para eles. Então há uma reunião feita e alguém diz para o rei da Síria, os servos do rei da Síria, eles disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Então, olha só a compreensão. Algumas pessoas acham que você, que eu, que nós só seremos vitoriosos enquanto estivermos por cima, enquanto as coisas estiverem tudo bem, enquanto as coisas não estiverem adversas para nós, enquanto não estivermos enfrentando dificuldade. Na verdade, algumas pessoas agem assim mesmo. Parece que Deus só é um Deus bom e fiel quando Ele está fazendo tudo que eu quero, enquanto as coisas estão dando certo para mim. Não importa a maneira como eu estou fazendo, mas se está dando certo é porque Deus é bom. Mas tão logo eu tenho um revés, eu já acho que Deus já não é tão fiel assim, ou que eu não devo persistir muito nessa questão de fé, porque não está dando resultado. Os sírios achavam que, se enfrentado nos vales, o Deus de Israel não teria o mesmo poder. Então, no versículo 28 está escrito: chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, houve novamente, depois de um ano, uma nova batalha, e os sírios intentaram fazer isso estrategicamente num lugar onde eles entendiam que o povo de Deus não teria proteção. Então eu quero dizer a você que, independente da circunstância que você estiver atravessando, se você estiver vinculado, se você estiver comprometido com Deus, Ele invariavelmente vai te dar vitória, Ele vai te levar à vitória. Ele não tem um projeto de derrocada, de fracasso para a tua vida, certo? E isso eu vou mostrar para você lendo mais alguns textos. Para a igreja, também o plano de Deus é fazê-la triunfar e viver acima dos vales, ou seja, nos lugares altos. A igreja de Cristo. Pedro, quando declara quem era o Senhor Jesus, o Senhor Jesus também declara a Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ou seja, você é a igreja, você pertence à igreja de Cristo, então o mal não vai prevalecer contra você. Poderá até te fazer alguma resistência, mas por último, por fim, você vai superar,
você vai vencer. Por quê? Porque o plano de Deus é que você esteja por cima e não por baixo. Deus quer que você faça conquistas significativas na tua vida cristã. Efésios 1 e verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Deus tem feito o quê? O que Deus tem feito? Ele tem nos abençoado. Quem tem sido abençoado aqui? Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, Deus tem um plano abençoador para a sua vida, abençoador para a minha vida. Aí alguém pode até dizer, mas pastor, aí está dizendo que é bênção espiritual. Quem disse que a tua vida física ela não é reflexo também de coisas espirituais? Quem disse que a nossa vida cotidiana ela não resulta de a mão de Deus estar agindo de maneira sobrenatural sobre nós? Então veja só, o que é região celestial? É área com características próprias que se destacam de outras áreas, regiões altas ou regiões elevadas, né? Deus planejou nos colocar em lugares altos, ou seja, com características próprias que se destacam de outras áreas, de outras regiões. Deus ele tem projeto e plano de nos levar, de nos conduzir num plano mais elevado. Tanto que em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala no verso 1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Deus tem um plano elevado para mim. Agora, eu preciso buscar, eu preciso querer viver uma vida à altura dos planos e projetos de Deus. Tanto que no versículo 2 ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, a tua tomada de posição na vida hoje, ela é fundamentada, ela é baseada em princípios do alto, em valores espirituais e não em valores terrenais. Você não usa os recursos, os mecanismos, as falcatruas, as mentiras, as farsas que as pessoas usam na vida cotidiana. Você tem princípios, você tem valores que são estabelecidos por Deus para que você viva uma vida diferente. Verso 3 já lemos. Olha só, em segundo livro de Samuel, capítulo 22, verso 34, o escritor diz assim: faz ele os meus pés como o das cervas, e me põe sobre minhas alturas. O Salmo 18, o versículo 33 também diz isso: faz os meus pés como os das cervas, e põe-me nas minhas alturas. Ou seja, Deus adestra, Deus trabalha em mim e em você, através da sua palavra, para que eu e você tenhamos habilidade de viver nas alturas de Deus, de galgarmos, de conquistarmos a posição que Deus nos quer. Volto a dizer, Deus veio no vale, na depressão, na angústia, no sofrimento permanente. Deus ele quer reverter as circunstâncias das nossas vidas em bênçãos e em vitória para nós. Isto não significa que o crente não terá problemas, mas sim que ele sairá vitorioso de todas as dificuldades que enfrentar. Verdade. É importante que você entenda isso, porque de repente até agora o que eu tenho falado aqui não esteja nada coincidindo com o teu momento, com a tua vida, com a tua circunstância. Mas por último, Deus triunfará na sua vida. Por quê? Porque mesmo você e eu, nós enfrentando problemas, o projeto de Deus é nos fazer vitoriosos, vencedores. Isso
adversidades e problemas. Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Você está enquadrado nele, você está inserido no plano de Deus. Então tudo que acontecer com você será usado por Deus para ser revertido em bênçãos, em vitórias, em aprendizado, em crescimento para você. No Salmo 23, o versículo 4, o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Eu coloquei como imagem aí os paredões do Vale da Morte, deserto do Atacama, norte do Chile. Isso aí é um lugar real. E olha o tamanho desse vale, e por coincidência ele se chama Vale da Morte. O salmista está dizendo: ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, eu não vou me deprimir, eu não vou ficar para baixo, eu não vou perder a esperança, eu não vou perder a expectativa de que Deus trabalha por mim, de que Deus age em mim e por mim e nas minhas circunstâncias. Eu já contei aqui na igreja, mas hoje tem gente nova aqui, eu posso contar isso de novo. O que é vale da sombra da morte? Algumas pessoas aqui já passaram por isso. Um risco de um acidente, uma doença, uma cirurgia de emergência, que a pessoa acaba em risco de vida. E nós pastoreamos no Guarujá, e no Guarujá não tem mais, ele faleceu acho que alguns anos atrás agora, recentemente, um irmão chamado irmão João, e ele era pedreiro lá na igreja, da nossa igreja lá. Nós estávamos fazendo uma reforma na igreja e trocando piso, e o irmão João ficou uns dias ausentes, fez alguns exames e a sua saúde começou a se debilitar. Parece que a doença, quando ela está ainda escondida, não se sabe, não tem exames, resultados tangíveis, as dores, os problemas a pessoa ainda tem mais, mas quando a doença é revelada realmente, parece que a pessoa tende a querer se entregar. E o irmão João, ele começou com umas dores estomacais, e isso submeteu a alguns exames, e ele emagreceu assim assustadoramente. Ele emagreceu, começou a perder peso, era um homem de pequena estatura, então ele ficou muito franzino e amarelo, ele ficou amarelo, pálido de assustar. E aí os exames deu um câncer de estômago, e isso há 17, 18 anos atrás, deu um câncer maligno, e ele então seria submetido a uma cirurgia para a retirada daquele câncer. E eu fui na casa dele, ele disse: pastor, infelizmente eu não vou ajudar, não vai ter jeito de eu ajudar na igreja. Eu peguei, abri a Bíblia com ele no Salmo 118 e li para ele um versículo, acho que é o verso 23: não morrerei, mas viverei para anunciar os feitos do Senhor, que o Senhor tem feito na terra. Eu disse: irmão João, essa doença não é para a morte, Deus vai dar vitória para o Senhor. E o irmão João então foi submetido a uma cirurgia, e ele foi operado por dois médicos, dois cirurgiões que submeteram ele à cirurgia. Um dos médicos era um pastor batista, um pastor da igreja batista, outro médico um incrédulo, um ateu. E quando abriram o irmão João, abriram o estômago dele, dentro do estômago dele os exames tinham detectado, mostrado aquele tumor. Havia dentro dele uma coisa quase que do tamanho de um punho assim, cheio de pontas, pareciam tentáculos naquele tumor. Só que curiosamente ele não estava preso em nenhuma veia, não tinha nenhuma artéria, nenhuma veia nutrindo ele, porque o tumor ele precisa ser nutrido, né, pelo sangue do paciente. E
aquele tumor estava isolado dentro do estômago dele. O médico, quando abriu e tirou aquilo, olhou para aquilo, o médico ateu dizia: mas isso é fantástico, como é que isso aqui foi cortado? Quem cortou, né, todos esses tentáculos, e esse tumor está isolado dentro do estômago dele? E ele dizia: é fantástico. E o médico, o pastor, dizia: isso é um milagre, isso é um milagre, foi um milagre. E o irmão João, ele recebe alta, ele volta para casa, e eu disse para ele: irmão João, o meu gabinete pastoral, ninguém vai colocar piso nele, só depois que o senhor receber alta é que nós vamos colocar piso lá. Ele já tinha por volta de 70 anos de idade. Mas depois que o senhor receber alta, o senhor vai colocar o piso lá no gabinete pastoral. Enquanto isso, vai ficar um piso rústico lá. O irmão João voltou para casa operado, ou seja, sem tumor, porque Deus já tinha operado ele. Os médicos só retiraram, e o irmão João foi se restabelecendo. Aquele amarelão foi sendo substituído por uma cor natural, normal, e o irmão João colocou o piso lá do gabinete pastoral da igreja de Helena Maria, no Guarujá. Então, Deus, Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem, e mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, Deus, Ele estará conosco, Ele passa conosco, Ele estende a mão, seja usando um bordão, que é um instrumento alto, comprido, com uma curva na ponta, com esse cajado, o pastor, ou seja, com esse bordão, o pastor pega a ovelha, aliás, o cajado, ele pega a ovelha e tira do buraco, e o bordão, ele corrige. Se for preciso dar umas pancadinhas nas canelas dela para ela pegar o rumo, ele também dá umas pancadas nela. Se for para tirar do buraco, ele usa o cajado e tira. Se for preciso usar o bordão, ele dá umas pancadinhas nela para pôr no caminho. Ou seja, Deus está trabalhando conosco. Se é necessário nos socorrer, Ele socorre. Se é necessário nos disciplinar, Ele também disciplina. Mas o fato é que Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Veja só, o Salmo 84 e o verso 5 está escrito assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O homem que é temente a Deus, o ser humano que confia em Deus e que tem uma vida sem oscilações, não vive hora aqui, hora acolá, não vive uma hora está crente, outra hora está mais ou menos, outra hora está praticando todo tipo de imoralidade. Não, o cristão que tem uma vida firme na presença de Deus, o versículo 6 diz assim: o qual passando pelo vale árido, tem versões bíblicas que chama vale de Baca, ou vale árido, um local sem água, um local seco, um local improdutivo, um local inóspito. Mesmo que passando por ele, aquele que teme a Deus, aquele que está vinculado a Deus, faz o quê? Faz dele um manancial de bênçãos, ou seja, bênçãos o cobre a primeira chuva. O vale, mesmo que você entrar num vale de sequidão, de estiagem, mas você faz chover lá. Não tem gente que fala, só falta fazer chover, pois crente faz chover no deserto. Porque se só é deserto até que você chegue lá. Israel entrou no deserto, era deserto. Mas depois que Israel está lá, Deus proveu comida, Deus proveu churrasco, Deus proveu água, Deus supriu. As coisas acontecem nos lugares por sua causa. Deus, Ele age por conta da sua igreja, do seu povo. Mesmo que você entrou numa situação que é deserta, que é um vale árido, Deus vai fazer chover bênçãos lá. O verso 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus. Esse é o segredo
segredo. O desejo de estar na presença de Deus. Deus vai chover no teu deserto por